TVC, a TV do Correio da Manhã. Teremos hoje um programa Magna Vita especial, um programa diferente. Eu não irei entrevistar ninguém. Irei apresentar uma palestra que eu tive a oportunidade de fazer no Quitandinha, aqui em Petrópolis, durante o Fórum Estadual de Turismo sobre a região serrana. Esse fórum é promovido pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e eu fui um dos palestrantes. Falei sobre comunicação na qualidade de presidente da Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, secção do Rio de Janeiro, e também na condição de vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo. Eu fiz algumas reflexões na presença do prefeito de Petrópolis, do prefeito de Teresópolis, do secretário estadual de Turismo, sobre a importância do turismo da região e o resgate da história dessa cidade que eu coloquei. Uma cidade que é extremamente importante, não apenas para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. Assistam agora essa gravação feita pelo site do Jornal O Dia. O Jornal O Dia foi um dos promotores deste evento, este jornal que é corrimão do Correio da Manhã, e nessa palestra transmitida online pelo Dia e também interagindo com seus leitores, eu tive a oportunidade de falar sobre o turismo brasileiro. Foi uma honra e eu quero compartilhar com você, telespectador, pela sua TVC, a televisão do Correio da Manhã. Assistam. Vamos começar então algumas reflexões. Eu vou pedir um pouco de atenção a vocês. Primeiro, elogiar a palestra anterior, e ela realmente ela é complementar ao raciocínio. Eu estava subindo agora a serra para chegar a Petrópolis, já tinha falado com o Pablo Kling, que é um grande parceiro, que é o vice-presidente da Abrajet, que eu ia chegar a tempo, e eu tinha uma ideia, já tinha preparado, passei a noite ontem preparando um PowerPoint para fazer a apresentação. Mas o choque de realidade, ele exige efetivamente reflexões. E choque de realidade no sentido do que envolve o meu setor, que é a comunicação. Passei pelo pedágio, aquilo dali para mim é uma violência, cada vez que eu tenho que pagar aqueles 11,60 eu me sinto violentado, porque tem que subir e o meu carro já sabe os buracos. Outro dia eu fiz uma conta, cada buraco que você cai é 30 centavos equivalente à taxa do pedágio que você paga. 30 centavos por buraco. E eu estava indo para onde? Eu estava subindo uma estrada para uma cidade, que é Petrópolis, que foi de uma importância crucial para a história do país, não do Rio, do país, e nada me era comunicado. Não havia uma única referência na estrada sobre o destino que eu estava me dirigindo. Petrópolis era Petrópolis. E fui fazendo as marcações. Passou do pedágio, primeiro aquela placa do queijão. Está lá, come o que quiser, pagando X. Uma super placa na placa. Logo adiante, uma placa que fala assim, se você está sofrendo de impotência, então tem lá uma placa sobre medicina de saúde sexual. Anda mais um pouquinho, você tem uma placa relacionada a gás, para botar o carro no gás. Anda mais um pouco e aí vai. Não havia uma única referência numa das estradas mais movimentadas da 040 que eu estava indo ou iria passar num destino imperial. Sim, duas plaquinhas com aqueles ícones de turismo que ninguém conhece, que era sobre Serra Verde Imperial, Petrópolis a 3 quilômetros, e depois uma, quando você sai do túnel o Osmo Luiz, tem uma outra placa, Petrópolis a 1 quilômetro. Não havia uma única referência ao fato de Petrópolis ser
uma das mais relevantes cidades da história do país. Tem a ver com a palestra? Sim. Comunicação. O pai de um grande amigo meu, o Leleco Barbosa, o pai dele, o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, dizia que quem não se comunica se trumbica. E é pura verdade. Como é que você pode conceber que você está numa estrada turística, subindo a serra, e não tem uma única referência ao fato daqui ser uma cidade imperial, de Dom Pedro, da princesa, os restos mortais do imperador estarem aqui? Você não tem uma única referência sobre o Quitandinha? Aliás, tem uma placa da Lago Sul. Daqui a pouco você chega lá, tal, da churrascaria. Nós cometemos esse crime porque é um crime de percepção, de falta de comunicação e falta de identidade. O turismo, ele é feito com experiência. O turismo, ele é feito com desejo de se conhecer, de se vivenciar. Nós vivemos a fase do turismo da experiência. Qual é o grande problema? Aí eu vim refletindo. É o problema que o Rio também tem, de uma crise de identidade. O Rio foi capital do Império. Rio, cidade. Foi capital da República. Petrópolis era exatamente a continuidade desse núcleo decisório de poder do país. No verão, a corte estava toda aqui. O imperador estava aqui. Essa relação de amor da família imperial, da família Orleans Bragança com a região começa em Correias. Dom Pedro I começou a frequentar a fazenda em Correias do padre, e depois as herdeiras de Correias fizeram ele comprar. Já estava um saco cheio de receber a família imperial, porque eram europeus que descobriram que a Europa está aqui do lado. A 50 quilômetros você tem a Europa aqui. O clima de Petrópolis, a paisagem, remetia àquela elite europeia enraizada numa cidade tropical, que tinha um pedaço da Europa aqui, e já no Primeiro Império, Dom Pedro vinha com a família para cá, até que Dom Pedro II, herdando da família do pai, faz esse empreendimento imobiliário, faz um processo de colonização. Essa história todo mundo conhece. Aliás, se eu perguntar quem tem sobrenome alemão, austríaco ou italiano aqui, muita gente vai levantar, que são, inclusive, pessoas que fazem e têm as suas raízes na cidade. Então, prefeito, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu estava aqui no Quitandinha para o lançamento no dia 22 de novembro do Natal Imperial. Eu vim aqui para o Natal Imperial, estava presente na coletiva de imprensa, e um dos organizadores me citou, porque ele, ao organizar a festa, disse que a festa ia começar no dia 2 de dezembro, e que foi lembrado por um jornalista, Cláudio Magravita, que estava presente, que 2 de dezembro era o dia do nascimento do imperador Dom Pedro II. Por que essa data não é comemorada? Porque não há nenhum tipo de festejo na cidade, no sentido de transformar essa data num calendário turístico, numa atração, o dia 2 de dezembro. E ali nós tínhamos, por osmose, por felicidade divina, o Natal Imperial sendo aberto no dia do nascimento do imperador, e aquilo não se conectava, não havia conexão. Como é que você pode conceber que uma data que é extremamente importante para essa cidade seja passada em branco, não seja transformada numa atividade turística, numa atividade de culto à história? Nós temos aqui aquilo que todo mundo tenta copiar, desejar. Eu falei outro dia, o Bernardo, filho que me entrevistou, outro dia eu falava no programa dele, da TVC, que agora
faz parte do Correio da Manhã, aqui no canal 16, que eu achava inacreditável que todo mundo faz coisas fakes. Gramado é fake. Gramado não tem história, não tem imperador, não tem restos mortais da princesa Isabel, da Libertadora. E se faz ali uma cenografia. E nós temos tudo isso aqui na região serrana, tudo isso aqui em Petrópolis, e a gente não utiliza. Não utiliza o tour da experiência, de pegar os cardápios dos banquetes de Dom Pedro e a gente vivenciar a questão do império. Eu gostaria muito de ver Petrópolis como a gente vê quando pega a Turnipike e vai para a Disney. As atrações turísticas sendo colocadas na estrada. Quando eu fui secretário, e o Tuca continuou esse trabalho, nós fizemos o SVT, Sinalização de Valorização Turística, que tinha como objetivo, a gente vai para a terra dele, está lá, terra da macadâmia, terra das tilápias. Por que Petrópolis não conta a sua história? Cadê a Concer? Cadê a contrapartida que uma concessionária poderia dar em estabelecer uma contagem regressiva? Quantos milhões de pessoas passam vindo de Minas e não são despertadas, não são tocadas pela importância que Petrópolis pode ter, despertando o desejo, não apenas de entrar e visitar, mas de pernoitar, de vivenciar. Eu tenho sido tocado por Petrópolis através do Pablo Kling, não sei se ele está aqui, porque o Pablo não consegue ficar parado, está aqui. O Kling, que é o sobrenome alemão, meu vice-presidente da Abrajet, diretor da Turizio, faz parte da equipe do Tutuca. O Pablo, há mais de 20 anos, vem me doutrinando com relação a Petrópolis. Me doutrinando, falando de Petrópolis, falando da importância, falando do imperador, falando dos corais, falando das bandas. E aquilo ali é conteúdo que foi impregnando na minha cabeça, a ponto de eu começar a ter uma percepção diferenciada sobre a cidade, sobre a região. Mas uma percepção diferenciada de oportunidades perdidas. Por exemplo, o único prêmio Nobel nascido no Brasil nasceu em Petrópolis. Ninguém sabe disso. Tem uma placa, aliás, tem uma placa lá, alusiva a isso. Mas como ele era de filhos de ingleses, ganhou o prêmio pela Inglaterra, mas nasceu em Petrópolis. Nós temos aqui uma história que precisa ser compartilhada com o Brasil. O maior potencial turístico do Brasil está nesse enclave do Rio e Petrópolis. Petrópolis não é uma cidade, apenas uma cidade do interior. Quem se referir a Petrópolis como uma cidade do interior está cometendo um crime. Petrópolis foi concebida como uma cidade não imperial, mas uma cidade onde a corte se mudava por 3, 4 meses, porque esses europeus fugiam do calor do rio e vinham para essa maravilha de clima, de ambientação. Criaram aqui, no século XIX, um dos maiores potenciais turísticos que era um refúgio da corte. O museu, o histórico Museu Imperial, tem um acervo técnico que não é mostrado, que é inacreditável. Agora, eu ia pedir, eu acho que já pedi para desligar o telão, porque eu acho que dá um contraluz necessário, mas façam isso, botem Petrópolis no Google, dê uma googada em Petrópolis. Informações, onde comer, onde vestir, todas as informações, mas não há nada que se reverencie a questão do império. Nada que se reverencie a importância, que é um erro também atribuir somente Petrópolis à questão imperial. Porque todos da República, todos os presidentes transformaram Petrópolis numa extensão, cultivaram os mesmos hábitos de deixar a cidade como centro do poder. Getúlio Vargas aqui, todos Juscelino, isso aqui era uma extensão.
Petrópolis é esvaziada da mesma forma que o Rio foi esvaziado na questão da transladação da capital para Brasília. E o Rio não protestou. Eu estou fazendo agora um trabalho de pesquisa com relação a 1922, em janeiro de 22, foi assinado e publicado o decreto que mudava a capital para Brasília. O Rio aceitou passivamente perder a capital. Não houve movimento com relação a segurar ou deixar a concepção de capital cultural, de duas capitais, como a África do Sul tem, a Alemanha tem, outros países têm. Nós entregamos a capital. Eram tão bairristas, no sentido, tão metropolitanos, tão soberbos, que entregamos a capital e Petrópolis foi junto. Porque quando o eixo político do Rio sai para Brasília, sai de Petrópolis também. Então nós temos que fazer um resgate da questão do turismo cívico. Nós temos que criar uma comunicação mais efetiva com relação a isso. Tem que ser uma obrigação para um estudante, para um jovem que está iniciando a sua formação de cidadania, vir visitar o imperador, vir visitar a princesa Isabel. Tem que fazer parte dessa história vivenciada que aqui é verdadeiro, está na catedral. Nós temos que colocar, prefeito, o dia 2 de dezembro como um dia vivo no calendário de Petrópolis. A região serrana como um todo é fantástica, Teresópolis tem o seu nicho bem colocado de natureza, Friburgo segue o mesmo caminho, mas a valorização do acervo histórico que está em Petrópolis, você não acha em lugar nenhum das Américas. Nós tivemos o arquiduque Maximiano virando imperador, era primo de Dom Pedro, virando imperador do México, a pedido do Napoleão III. Ficou 2 anos como imperador do México e foi fuzilado. Saiu fuzilado. Petrópolis teve, durante os 60 anos do reinado de Dom Pedro II, não foi só concebida, mas foi implantada, e a história se trasladou para cá. E isso não é utilizado na comunicação social, na divulgação, como deveria ser. Tem um caso, o Pablo lembra disso. Eu estava em Portugal, tinha ido a Sintra, tinha feito um roteiro histórico de Portugal, e saí de Lisboa, direto para o Galeão, e do Galeão o Pablo estava fazendo a entrega daquela série do Prêmio Festa que ele fazia, ia ser no clube aqui de Petrópolis, e eu vim dormir em Petrópolis, direto de Lisboa, dormir no Solar do Imperador, Solar do Império, né, ali ao lado do museu. E eu estava vivendo, tinha saído da Matriz, que é Portugal, e estava vivendo uma experiência de dormir num hotel que eu só teria semelhante com aquele arrojo em Petrópolis, em Lisboa. Então eu pude vivenciar o que é o turismo da experiência. O som e luz, que precisa ser modernizado, é um atrativo extraordinário que eu canso de explicar que esse atrativo gera pernoite, porque como ele é de noite, teria que ser ampliado, ele gera pernoite para a hotelaria. O turismo aqui, prefeito, tem que ser focado no pernoite, fazer a pessoa vivenciar a cidade, não é turismo de bate e volta. Outra coisa, cantoras de Petrópolis. Eu outro dia peguei um vídeo da Varig, eu sou apaixonado pela Varig, o Sérgio sabe disso, foi um grande defensor da Varig, de Natal, que era as cantoras de Petrópolis cantando a música, o jingle de Natal da Varig. Cadê as cantorinhas? Cadê as cantoras de Petrópolis? E aqui, nessa mesma entrevista ao Bernardo Filho, eu disse que a gente tem a mania, desde a carta de Pero Vaz Caminha, de jogar toda a responsabilidade para o governo. Cadê o trade? Cadê a iniciativa privada? Cadê a associação comercial? Cadê o Instituto de Patrimônio? Cadê o CDL?
Como é que se deixa acabar um coral que levou o nome de Petrópolis para todo mundo? E acabou. Eu tenho mais 5 minutos. Eu não estou aqui para lavar roupa suja, eu estou aqui para incentivar vocês a uma reflexão, mostrando que nós temos o maior potencial turístico das Américas, com o maior residual histórico legítimo instalados aqui, a 59 quilômetros do Rio de Janeiro, e nós não valorizamos e nem damos a importância que deveria ter. Eu, como homem de turismo, como homem de comunicação, eu chego à conclusão que Petrópolis se comunica muito mal. Mas muito mal mesmo. As pessoas que estão no Rio não têm dimensão do boom hoteleiro que a cidade cresceu. As pessoas que estão no Rio não têm dimensão da alta gastronomia que Petrópolis teve. Itaipava é hoje, depois da pandemia, um reduto da elite carioca, que está aqui exilada por conta da pandemia. O PIB está aqui. Agora, quando eu saio de Itaipava para vir aqui, como eu estava na última vez, eu tenho que descer a serra, fazer a curva lá embaixo para chegar no Quitandinha ou entrar pelo Binder. Então, são coisas mínimas que a cidade precisa para poder até conectar Itaipava com o Quitandinha, com o centro. Esse equipamento aqui é um equipamento vivo, graças à FEComércio, graças ao Orlando Diniz, graças ao Antônio Queiroz. Orlando Diniz com todos os pecados do mundo, mas fez isso aqui, restaurou, merece aplauso, é legado. Mas nós precisamos estabelecer uma coisa chamada planejamento. O que vamos comunicar? Eu tenho feito hoje, até pedi para deixar o púlpito aqui, eu virei rato de sebo. Hoje você entra na estante virtual e você compra tudo. Tudo que tinha sobre Petrópolis eu estou lendo. Petrópolis, sua administração na República Velha. Revista do Instituto Histórico de Petrópolis, edição de 89. Aí vai. Minha biblioteca é sobre Petrópolis. Aliás, acabei de receber um livro sobre fotos do Marco Ferrer, que é um grande fotógrafo, com coisas fantásticas do século XIX, inclusive a construção da estrada de Magé para cá, que é a primeira estrada, a primeira ferrovia que o país teve. Eu, como secretário, pousei lá em Magé para levá-lo ao Vinícius, na época Lages, para conhecer. Ele conseguiu R$1 milhão para fazer a recuperação, mas a prefeitura, com problemas operacionais, jogou o dinheiro fora. E está lá, se acabando. Esse é o atrativo de Petrópolis. Quando o ministro saiu e veio para Petrópolis, nosso helicóptero, que é o governo do Estado, eu só usava o helicóptero quando tinha um ministro de Estado, o helicóptero simplesmente subiu, parecia um elevador. E foi pousar naquele campo do Exército. O oficial de plantão tinha mandado capinar o campo do Exército para poder o helicóptero pousar. Quando o helicóptero pousa, voou grama para todo lado. Acho que é o Bustrange, que era o prefeito na época, e outros saíram, todo mundo ficou marcado. Quando você pega Magé para cá, e a estrada terminava onde era a rodoviária velha, você tem a história da ferrovia aqui. Quando você pega o Museu Imperial, não só o acervo exposto, mas o acervo que está aqui. Você pega a Casa de Santos Dumont, você pega o Palácio dos Presidentes, você pega, por exemplo, a igreja, a catedral, e você pega o único grande sonho e luz do Brasil que está aqui, precisando, que está velho, a tecnologia, e a gente precisa colocar. Então eu faço um apelo, para finalizar, que a gente comece a refletir sobre a importância que essa cidade tem para a história do país. Um patrimônio da humanidade. Aqui se viveu os melhores anos do Brasil. Aqui a família imperial libertou os seus escravos lá no Palácio de Cristal. Aqui foi feita a construção de um novo Brasil, que muitas das decisões da corte foram feitas aqui. Aqui no Quitandinha nós tivemos o Tratado de Petrópolis, um tratado internacional com a presença de Rui Barbosa. Então o que nós precisamos? Primeiro, para encerrar, parar de depender do Estado ou da Prefeitura.
A iniciativa privada de Petrópolis tem que fazer a sua parte. E agora eles vão ter alguém cutucando eles, porque eu comprei a TVC. Uma das coisas que me levou a assumir o Canal 16 foi a história da TVC, os 20 anos do Falcone, que precisavam ser preservados, o jornalismo local. Nós estamos fazendo agora o Correio da Manhã na TV, e a TVC é TVC, então TV Correio, que nós vamos cutucar, e, prefeito, vou lhe dar uma notícia em primeira mão. Nós estamos colocando, a partir de janeiro, pílulas históricas sobre a cidade na programação da TVC, porque ela não está restrita somente a Petrópolis, ela passa na região serrana toda e deve estar descendo para o Rio de Janeiro. Então vamos ter pílulas contando a história de Petrópolis e destacando para o Brasil inteiro, via as redes sociais, via o YouTube, o patrimônio, coisas que eu falei aqui. Isso vai ser feito por iniciativa empresarial, sem esperar um centavo ou reciprocidade da área oficial. E nós estamos colocando aqui, Petrópolis, prefeito, um parque gráfico, a rotativa do Correio da Manhã, que é um jornal de 120 anos, o jornal fundado em 1908, vai ser no Binder. Nós estamos instalando 8 unidades, vamos produzir o Correio da Manhã todo colorido para o Rio de Janeiro e em Petrópolis. E já que estamos aqui, vamos produzir diariamente um jornal todo colorido, porque eu tenho uma produção de conteúdo na TVC muito grande, que é o Correio Petropolitano. Petrópolis, que acaba de perder a tribuna de Petrópolis, vai ganhar um jornal diário, todo colorido, que vai defender essa agenda e vai incomodar a Concer. Hoje, o Correio da Manhã de hoje tem como manchete. Hoje, o Correio da Manhã tem como manchete. Eu gostaria aqui só de pegar aqui rapidamente, para encerrar, uma manchete que eu escrevi, que diz o seguinte: TSE pode tirar Petrópolis do limbo eleitoral hoje, ao julgar Bom Tempo. Então, aqui é uma manchete. Não é declaração a favor A ou B, dizendo apenas que não julgar é julgar. E dizendo principalmente que Petrópolis tem que ser, o cidadão de Petrópolis tem direito de voltar às urnas e decidir o seu destino. Temos que respeitar o voto, temos que respeitar o eleitor. Então, esse é o tipo de jornalismo que Petrópolis está ganhando. Agora, não foi uma manchete para consumo local. Foi a manchete lida pelo presidente, por todos os ministros do STF, todos os ministros do TSE, porque o Correio da Manhã hoje é um canhão político. E essa preocupação com Petrópolis nós vamos ter dentro da minha decisão empresarial de estabelecer, aproveitando as oportunidades que a cidade me dá, de fortalecer uma TV que vai ser a TV de Petrópolis para o Brasil inteiro, e um jornal Correio da Manhã feito em Petrópolis, e um jornal local com toda a cobertura que a cidade merece. Obrigado a todos. E chegamos ao fim desse programa especial, que foi todo realizado a partir da palestra que eu realizei do Quitandinha, programa que foi exibido diretamente pelo Jornal O Dia, através do seu site. O Jornal O Dia foi um dos promotores desse evento e fez a interação com seus leitores. E hoje compartilhamos pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Importante finalizar com a mensagem que eu dei lá durante o evento. Não devemos depender só do poder público para promocionar Petrópolis. A iniciativa privada, as entidades privadas têm que se fazer presente. E lá também eu tive a oportunidade de anunciar o início das operações do Correio da Manhã com o seu parque gráfico, com a sua própria impressão aqui em Petrópolis. Muitas novidades para você na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.